Olá! Então, hoje a gente finaliza esse entendimento, né? Vamos dizer, esse pequeno estudo sobre os elementos e a medicina chinesa. Então, para relembrar, lá quando a gente iniciou falando sobre o elemento fogo, vamos relembrar como que é essa visão da medicina chinesa em relação aos elementos. Então, o elemento fogo, ele alimenta o elemento terra. O elemento terra alimenta o elemento metal. O elemento metal alimenta o elemento água e a água alimenta a madeira. E, consequentemente, a madeira vai alimentar o fogo. Então, ter um equilíbrio em fogo vai ajudar nesse processo, ter um equilíbrio em madeira, né, vai ajudar nesse processo para a energia do fogo. Esse é o ciclo que os chineses chamam de alimentação. Ele é usado, essa visão dos elementos, em tudo que se relaciona à medicina chinesa. Inclusive o Feng Shui, que é uma harmonização de ambientes segundo esses elementos, que é algo assim muito legal. Mas esse ele vai para um outro vídeo até, porque é bastante conhecimento também. E a madeira, ela precisa da água. Os chineses sempre dizem que o elemento que vem antes, né, nesse ciclo de alimentação, ele é a mãe do elemento seguinte. E o outro é o filho. Então, a madeira é filha da água. E o fogo é filho da madeira, porque a madeira alimenta o fogo. Então, a gente tem que cuidar desse equilíbrio para que essa linha de alimentação fique em harmonia, né? E o que é o elemento madeira no nosso corpo? O que ele trabalha em nós? Ele vai trabalhar nossos músculos e as nossas articulações. Também tem bastante a ver com nossos olhos, com o nosso fígado. Os órgãos da madeira são fígado e vesícula. A madeira ela é bem assim atuante na primavera e também é nessa estação do ano que a gente mais tem que cuidar de fígado e vesícula. Então, cada estação tem o seu elemento, tem o órgão correspondente para ser mais cuidado, né? E vai trazer essa energia para dentro do nosso corpo. Qualquer sensação que a gente tem, assim, de músculos, por exemplo, uma tendinite, uma travada na coluna, um problema de punho, de cotovelo, tem a ver com uma madeira no nosso corpo meio enfraquecida. Também problemas relacionados ao fígado e à vesícula tem a ver com a madeira. Problemas nos olhos, intersóis, qualquer problema relacionado aos olhos, os chineses dizem que tem muito a ver com a energia do fígado e, consequentemente, com a energia da madeira no nosso corpo. As cores que vão ajudar a equilibrar a madeira são o próprio verde, o verde das florestas, né? A alimentação, em todos os elementos a gente equilibra com a alimentação. A alimentação é essencial para o equilíbrio da nossa vida, é essencial. Porque o que a gente come é que vai dar a qualidade dos nossos órgãos, de como eles vão estar, a qualidade do nosso sangue e também a qualidade da nossa mente. E o comer não tem só a ver com comer, né, da comida, tem a ver com o que a gente ingere. Ingerir na forma do que nós assistimos, do que nós escutamos, do que nós lemos, tudo tem muito a ver com essa energia de equilíbrio do nosso fígado. E trabalhar com os olhos é algo assim, o computador, se a gente ficar o tempo todo, em frente a celular e computador e televisão, os nossos olhos eles ficam o tempo todo se concentrando em várias coisas, no movimento. E esse movimento dos olhos tem muito a ver com a mente agitada. Por isso que é recomendado que a gente, antes de deitar, não fique vendo televisão e nem fique olhando para celular, porque isso vai deixar a mente agitada, principalmente, né, assistir filmes violentos e coisas que vão trazer energias negativas antes de dormir. Isso não é bom,
nem para o corpo físico e nem para o nosso corpo astral, né? O sentimento que desequilibra a madeira, a raiva. E assim, falar de raiva é algo, né, que as pessoas acham porque a gente vai tentando ser uma pessoa melhor, a gente não pode sentir raiva. Mas a raiva é um sentimento ainda de nós, seres humanos, em processo evolutivo. É claro que vai chegar um tempo em que nós não vamos mais ter esse sentimento dentro de nós. Mas enquanto ele habita, né, essa nossa esfera, a gente tem que cuidar e não ir nem para um lado nem para o outro, que é o fingir que não sente e daí ficar com aquela cara de paisagem, sorrindo por fora e se correndo de ódio por dentro, e não expor isso de uma forma clara, né? Geralmente a gente sente raiva por alguma situação ou por alguém, então expor isso de uma forma, vamos dizer, pacífica, né? E tem aquele lado que extrapola, aquela pessoa que vive brigando, que vive irritada, que vive xingando, que tem, sabe aquelas pessoas com voz irritada? Ou que para tudo que vai falar já altera o tom de voz, ou já tem um motivo para briga, ou fala muito palavrão. É um sinal de energia de fígado, de madeira, né? Enfraquecida. Então, começa vendo as atitudes, que isso vai te dizer muito de como anda o elemento dentro do teu corpo. A madeira ela é muito representada pela árvore. Então, se a gente ver, né, a árvore, ela tem várias lições para nos dar. Ela tem essa lição do ser flexível, né? O vento vem, a árvore só cai se o solo dela estiver muito ruim e se as raízes dela não estiverem fortes. Se ela já estiver muito enfraquecida, daí ela vai cair. Então, uma pessoa que, por exemplo, vive caindo, qualquer coisa cai, tropeça e cai, é um sinal que as raízes dela estão enfraquecidas. Tem que fortalecer. E daí os chineses vão dizer, como anda o fígado? O que tem se alimentado? Porque isso também é um sinal de desequilíbrio de madeira. Uma raiz fraca que faz a pessoa sempre estar caindo. Outra lição da árvore. Ela muda, a cada estação ela se adapta ao meio, né? A árvore no verão ela está lá frondosa, nos dando a sombra, né? Todas as árvores no verão são frondosas para nos darem a sombra dela. Aí chega o outono, elas nos trazem a lição do outono. Lembra lá quando nós falamos do elemento metal, que elas libertam o que não serve mais nas folhas amarelas? No inverno, elas se resguardam, se aquietam, que foi quando nós falamos da água, protegendo os rins e a bexiga. E é preciso esse recolhimento para que elas não deixam que a seiva da árvore vá até os galhos para ter que alimentar folhas. Elas ficam mais guardadas para dentro. Claro que existem árvores de inverno que permanecem bonitas, mas a maioria tem assim a beleza dela um pouquinho mais para dentro, né? E daí vem a primavera, e na primavera tudo recomeça. Isso tem a ver com as fases, se a gente pensar nas fases da vida, na adolescência, lá na semente, na juventude do verão, naquela maturidade do outono e no fechamento lá da velhice do inverno. Então a árvore ela traz uma lição maravilhosa para a gente sentir como é essa energia da madeira. E a árvore ela traz o fruto e a semente. Então ela tem esse poder também de nutrir, ela nos traz o oxigênio. E em todas as estações, mesmo que ela mude a característica dela externa, ela é sempre a mesma árvore. Isso é uma lição muito linda. Então, passar pela nossa vida sabendo que virão as estações, mas que a nossa alma se fortifique na raiz para que ela passe por todas as estações
sendo quem se é, né? Como que a gente pode equilibrar a energia da madeira no nosso corpo? Se a gente se sente muito cansaço, cansaço também é algo que tem a ver com madeira em desequilíbrio, problemas de articulações, de tendinites, de músculos, insônia tem também a ver com a energia de fígado, problemas de fígado, lógico, problemas de olhos, tem a ver com essa energia do fígado. E por onde passam os meridianos? Pontos onde passam os meridianos de fígado e de vesícula, nas linhas ali, quando você for no acupunturista, por exemplo, aquele ponto pode ser que ele ache que ali é porque aquela linha do meridiano está em desequilíbrio. Então a gente pode equilibrar com a alimentação, né? Coisas verdes, comer rúcula, almeirão, todas essas folhas que sobem, né? São maravilhosas para o fígado. Comer também beterraba, isso é segundo o livro da Sonia Riche, é um livro que eu recomendo muito se você adora a medicina chinesa e também gosta da alimentação curando o corpo. Ela tem várias dicas, é o Manual do Herói, Sonia Riche, ela é muito boa. E ela fala que a beterraba crua, né, essas cores que são da cor do fígado, então a amora, a cereja, essas coisas mais avermelhadas também são boas. Chás de boldo, de dente de leão, são ótimas para o fígado, né? Porque às vezes muitas das dores de cabeça podem ser uma causa de desequilíbrio em madeira, de fígado, né? E nas práticas? As práticas a gente pode trabalhar com essa energia de flexibilidade, que é uma característica da madeira, né, ser maleável, fortalecimento de pernas, mobilidade de articulações, então posturas que vão trabalhar essa força muscular, né, os guerreiros, e as posturas de equilíbrio. Por que o equilíbrio? Para testar esse nosso enraizar. A maioria das posturas de equilíbrio são feitas em pé, não todas, né, mas a grande maioria. E também posturas que vão trabalhar nessa linha do meridiano. Por exemplo, o meridiano da vesícula começa aqui no cantinho do olho, contorna a orelha, vem para cá e vem por toda a nossa lateral, até o pé. E o do fígado começa aqui no meio e ele passa aqui por dentro e sobe nessa direção para chegar ao fígado. Então, as posturas que trabalham no alongar dessas regiões vão ser ótimas. Então, posturas que trabalham um pouquinho ali com o nosso ciático vão ser boas. Por quê? Porque o meridiano passa nessa região aqui. Então, uma boa fita alongando é ótima para o elemento madeira. Então, são coisas simples que a gente pode trabalhar, tá? Essa semana eu vou gravar uma aula para o elemento madeira, para a gente trabalhar, né, essa energia naqueles dias que você se sentir cansado, né? Outra coisa que eu ia esquecendo, o fígado, ele é o que faz no nosso corpo a separação do que é bom em nutrientes e não é bom. Ele metaboliza comidas gordurosas, excesso de remédios, a bebida alcoólica e substâncias que trazem, sabe o vermelhão dos olhos que vem de fumar certas substâncias, vem de beber demais. Então, essas substâncias desses alimentos, ou do que se fuma, né, ou do que se bebe, eles intoxicam o fígado. Intoxicar o fígado é enfraquecer em nós o elemento madeira. Então, vão vir cansaços, vão vir sensações de fadiga. E como o fígado ele tem esse poder de separar o que é bom e o que não é, ele vai trabalhar na gente também esse nosso poder de decisão. Esse nosso poder de isso é bom para a minha vida, isso eu posso deixar de lado. Porque o nosso fígado, a nossa madeira está enfraquecida. Às vezes só por causa da substância. E estando enfraquecido, vão vir várias coisas que daí, sabe como vira aquela bola de neve? Vai sentir mais raiva, a raiva vai esgotar a tua energia, vai ficar mais cansado e aqui a
vida vai, sabe quando a vida só vai assim, passando, sem viver? Então tudo depende da gente. Porque não adianta eu estar aqui te falando sobre tudo isso, né? E olha assim, uma coisa que eu ouvi esses dias do menino muito querido que tem um canal do YouTube, o Atma Vidya, Yuri, ele é ótimo, assistam. Ele diz que quando a gente fala, principalmente nós, professores de yoga, terapeutas, palestrantes, a gente também fala para nós, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então a gente fala para a gente também, né? Então não adianta a gente saber de tudo e não colocar em prática na vida. Então, alimentos, tudo que se coloca para dentro, sentimentos que não se guardam, mas que se põe para fora. Se você não pode falar direto para alguém sobre a tua raiva, vai lá no quarto dar uns gritos ou dar um soco nos travesseiros, que vai ajudar muito, mas não engole a raiva, porque ela vai te fazer muito mal depois, tá bom? Então acho que era isso. Vamos nos equilibrar na madeira, vestindo roupas verdes ou olhando a mata. Isso ajuda muito a equilibrar a madeira. Tomar água ajuda a equilibrar a madeira. Por quê? Porque a água é a mãe da madeira. Então ajuda nessas coisas pequenas, ajuda na tua alimentação, tá? Que isso vai ser muito bom. Então é isso. O restante está lá no nosso blog. É só você clicar ali no site, o site está dentro do blog, você já vai ver o texto todo, tá? E se você gostou, coloca o teu like ali, compartilha com quem você sente que vai gostar de tudo isso, tá bom? E o que tiver de dúvida aí, escreve que eu te respondo, tá bom? Gratidão, namastê e até a próxima.